Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre honorários advocatícios. Uma pessoa me perguntou quanto que o advogado cobra. Ela não perguntou quanto eu cobro, perguntou quanto que um advogado cobra para fazer uma certa ação. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por um rapaz de nome André. O André disse assim: quanto em média um advogado cobra para fazer este serviço? Ele deixou essa pergunta, o André deixou essa pergunta num vídeo que eu tenho aqui que faz muito sucesso: como e quando exigir a exoneração da pensão. Então eu estou imaginando que o André quer saber quanto um advogado cobra para fazer uma ação de exoneração de pensão alimentícia. André, veja, não existe uma média, né? Não existe. Por exemplo, eu posso falar daquilo que eu sei aqui da minha cidade. Eu moro na grande São Paulo, né? Aqui tem um estilo de vida diferente. Aqui os advogados cobram uma média de valores, mas eu não sei nem da onde você está falando. O Brasil é um país muito grande. Então você pode estar falando do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Tocantins, do Mato Grosso, do Amazonas, e cada lugar tem os seus profissionais, tem a sua média de preços. Eu não tenho como te informar isso. A OAB, né, a subseção da OAB, a OAB de São Paulo, de Minas, enfim, de cada estado, até tem uma tabela, tá? Você pode se informar. Hoje em dia é tudo muito simples na internet. Você pode pesquisar, até na inteligência artificial você pode perguntar a respeito de honorários de advogado e você vai ter ali alguma resposta, alguma noção de quanto se cobra para fazer esta ou qualquer outra ação, né, que você aí em particular que está vendo esse vídeo está interessado. Normalmente, acho que eu quis fazer esse vídeo, que na verdade eu não posso dizer para o André, né? Não sei nem de onde ele é, não posso dizer quanto que se cobra na média, não tenho eu poder para fazer isso, mas por que eu decidi então fazer o vídeo? Porque eu quero justamente apresentar alguns fatores a respeito do assunto, sobre honorários advocatícios. Cada advogado tem o seu preço, né? Cada advogado faz o seu preço. Como eu disse, a OAB até tem uma tabela mínima que varia de estado para estado. Então aí você teria que pesquisar aí essa tabela, se é que tem aí no seu estado essa tabela de honorários dos advogados. Mas poucos, pela minha experiência, poucos advogados respeitam ou seguem essa tabela, que costuma até ser um pouco alta, porque, como em qualquer profissão, ela quer valorizar o profissional do direito. Então, ela recomenda que o profissional do direito cobre mais. Então, assim, essa tabela ela é apenas informativa, ela não é obrigatória. O advogado cobra pelo serviço dele aquilo que ele acha que vale. Então, tem advogados que cobram muito caro, não só para fazer uma ação de exoneração, mas para fazer qualquer ação, né? Então, assim, eu conheço advogados que cobram, sei lá, 100 mil, 150 mil para fazer um divórcio, 200 mil para cobrar um divórcio. Às vezes, para fazer uma defesa na área criminal, eu já vi advogados cobrarem 1 milhão, 600, enfim. E a ação de inventário também é uma ação que costuma ser muito cara, principalmente quando o falecido tinha muitos bens. Então, assim, mas depende sempre do profissional, né? Então, às vezes, tem aqueles profissionais que costumam cobrar menos. Então, eu tenho certeza que se você procurar, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, em Mogi das Cruzes, você vai encontrar advogados que vão fazer uma ação dessa por R$ 1.500, talvez até menos, enquanto outros advogados vão cobrar 5, 10, 15 mil reais. Então não há uma tabela e uma média, André. Depende do profissional. Tem profissionais que são como médicos, né? Como dentista. Tem dentistas que cobram uma fortuna e tem dentistas populares. Advogados não são muito diferentes. O que eu acho que você tem que fazer é o seguinte: você tem que primeiro se informar sobre o assunto, né? Aqui no meu canal, por exemplo, eu tenho muitos vídeos sobre exoneração de pensão alimentícia. Então entenda.
entenda como funciona. Depois você começa a procurar um bom advogado. Como é que você vai encontrar? Vai até o escritório e pede uma consulta. Olha, o doutor cobra pela consulta? Tem alguns advogados que cobram, tem outros que não cobram. Você vai entrar, conversar, e como você já sabe do assunto, você vai poder conversar com ele. E o advogado vai também analisar as dificuldades que ele vai ter com o seu caso, né? Às vezes o seu filho está em lugar incerto e não sabido, às vezes o seu filho mora longe, às vezes é um caso complicado, ou às vezes você chega para o advogado e fala: doutor, meu filho concorda com o pedido, a gente pode fazer um acordo, resolver isso em meia hora. Então, assim, aí o advogado vai fazer o preço dele de acordo com as dificuldades que eventualmente ele vislumbra no seu caso. E você também conversando com o advogado, você não só vai se informar sobre o preço, e é importante perguntar, não pode ter vergonha, tá? Tem muita gente que contrata o advogado e não acerta o preço. Tem muito advogado esperto, fica calado, não fala nada e depois te apresenta uma conta enorme. Não, doutor, quanto o senhor cobra? Isso é importante, quanto o senhor cobra? E se você aceitar aquele valor, é importante fazer o contrato de honorários. Fala: doutor, eu quero que o senhor faça um contrato, então o senhor vai cobrar tanto. Tá bom assim para mim. Vamos então dividir assim, vamos fazer assado, mas quero que o senhor coloque tudo num contrato de honorários. Para quê? Para que você depois não só possa provar que pagou, que acertou aquele valor com ele, mas para que você possa cobrar o serviço também, né? Que você possa exigir do advogado a prestação de serviço que ele prometeu naquela conversa. Mas nessas consultas, você vai encontrar, como você se preparou antes, você vai encontrar profissionais que sabem o que estão fazendo e profissionais que não sabem nada. Às vezes você vai encontrar um advogado ótimo, que sabe tudo e que cobra barato. Às vezes um advogado que não sabe nada, espertalhão, e que está cobrando uma fortuna. Então é uma questão mesmo de não ter vergonha, viu, André? Não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de entrevistar, de conversar. Então em todo lugar tem, né? Eu andando aqui pela cidade, eu gosto muito de andar, tem, sei lá, dezenas de escritórios de advogados aqui na minha cidade. Então imagino que na sua aí não deve ser muito diferente. Bate na porta, pede para falar com o doutor: olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, depois de se instruir aqui no meu canal. Pede para falar com o doutor e conversa com ele. Vê primeiro se ele sabe o que está fazendo. E segundo, se ele vai fazer um preço justo de acordo com o que você pode pagar e as circunstâncias do seu caso, né? Às vezes o seu caso é simples, é tranquilo, você pode contra-argumentar ali com ele. Então é isso, André. Eu quis responder a sua pergunta. Esse é um assunto, claro, que preocupa todo mundo, né? Todo mundo precisa eventualmente de um advogado. Então eu quis compartilhar aqui aquilo que eu penso sobre esse assunto. Então, assim, vamos então, eu quero convidar, né, quem está comigo até aqui, quem está assistindo esse vídeo, para falar sobre o assunto. E você, já contratou um advogado? Como é que você fez? O advogado cobrou caro? Cobrou barato? O advogado prestou um bom serviço, né? O advogado prestou um bom serviço? Não prestou um bom serviço? Você assinou um contrato de honorários? Não assinou? Então compartilhe aqui, porque daí fica de alerta para todo mundo que está passando pela essa mesma situação. Se você ficou comigo até aqui, eu quero convidar você, né, a se inscrever aqui no meu canal. De repente você está assistindo o vídeo e nem é inscrito no canal, se inscreve aqui, me dá esse apoio, me dá essa força, porque é importante para mim, para divulgar o meu canal. Também, claro, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se você conhece alguém, né, que está passando por isso, que está querendo contratar alguém, que também está discutindo esse assunto, compartilha o vídeo com essa pessoa, para que ela então possa conhecer as minhas ideias sobre o tema. Tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.